um mundo novo mais irmão. Vamos neste mundo de incerteza defender com mais certeza o calor da união. Onde não houver fraternidade, levemos nossa amizade em verdadeira comunhão. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe para sempre. Nossa missão. Entoai ao Senhor novo canto, pois prodígio foi Ele quem fez. Sua mão e o seu braço santo, a vitória lhe deram de vez. Então os povos virão, oh Deus que nos salvou. Por isso cantai louvor a Deus. O Senhor revelou seu auxílio, sua justiça aos povos mostrou. Recordou-se da sua bondade em favor do seu povo fiel. Então os povos virão, oh Deus que nos salvou. Por isso a terra inteira cantai louvor a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Irmãos, para santamente celebrarmos estes mistérios, em condições e num tempo diferente, esta festa de São Pedro, a Igreja celebra hoje Pedro e Paulo, os dois apóstolos, mas nós aqui, de uma forma particular, invocamos somente Pedro. Por isso, para mais santamente celebrarmos estes mistérios, reconheçamos-nos como pecadores que somos. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor, que nos encheis de santa alegria na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, concedei à vossa Igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento da sua fé.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos ázimos. Mandou prender e meter na cadeia, entregando-o à guarda, de 4 piquetes, de 4 soldados cada um, com a intenção de o fazer comparecer perante o povo, depois das festas da Páscoa. O Senhor liberta os que nele se refugiam. O Senhor liberta os que nele se refugiam. A toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem, alegrem-se os humildes. O Senhor liberta os que nele se refugiam. Enaltecei comigo ao Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. O Senhor liberta os que nele se refugiam. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eu já estou oferecido em libação e o tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me há de dar naquele dia. E não só a mim, mas a todos aqueles que tiveram esperado com amor a sua vinda. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que tu revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu vos dizia no início, este ano é um ano muito particular com a nossa pandemia, que nos obriga a reduzir tudo ao mínimo possível, concentração menor possível de pessoas, mas todos os anos nós aqui fazemos a missa campal e este ano não é exceção. É campal outra vez novamente e mais em segurança, uma vez que podemos dizer que somos uns sortudos. Estamos numa ilha que está livre ainda do vírus e esperemos que assim continue. A Igreja celebra hoje a memória destes dois grandes homens, chamadas as colunas da Igreja, São Pedro e São Paulo. Pedro fazia parte dos 12 apóstolos, conviveu com Cristo, viu os seus milagres, ouviu a sua pregação de viva voz. Paulo está numa situação diferente. Nunca viu a Cristo enquanto ele viveu. O próprio Paulo diz que foi através de uma revelação que conheceu o Senhor. Mas é um homem que passa de perseguidor da Igreja a mais aceso defensor e anunciador do Evangelho de Jesus Cristo, por todo o mundo conhecido de então. Mas é claro que o nosso povo tem mais devoção à figura de Pedro do que propriamente Paulo. Basta olhar aqui para a nossa diocese. Existem mais de 30 igrejas e capelas dedicadas a São Pedro. Esta é uma delas. E só existe uma igreja e uma capela nos Açores inteiro dedicadas a São Paulo. Respectivamente, a Igreja Paroquial da Ribeira Quente, em São Miguel, e uma capela lateral do Colégio de São Francisco Xavier, na Horta, que nós hoje em dia conhecemos como Matriz da Horta. São os dois espaços dedicados a Paulo. Mas Paulo é grande. Basta nós visitarmos a cidade de Roma, é raríssimo entrarmos numa única igreja que não existe ao menos uma pintura dos dois apóstolos. Porque afinal, Roma é a cidade onde eles morreram, onde testemunharam até o derramamento de sangue a sua fé em Jesus Cristo. Mas são homens de condição diferente. Pedro é pescador. Quem lhe mostra Cristo e leva-o até Cristo é o seu irmão André, como ele também pescador. E desde a primeira hora o Senhor lhe muda o nome. Em vez de Simão, passa a chamar-se Pedro. E esta mudança de nome significa também uma nova missão. Ele era Simão, o pescador, e passou a ser Pedro, o apóstolo, o anunciador de Jesus Cristo e principal testemunha de Cristo na cidade eterna, na Roma de então.
Pedro anuncia Jesus Cristo, a começar pelo Médio Oriente, passa pela Ásia Menor, pela Grécia, até chegar a Roma. E é aí que tem lugar todo o seu ministério. Deixa de ser pescador e de apanhar peixe para, como o Senhor Jesus lhe diz, ser pescador de homens. É claro que a expressão hoje em dia, para nós, não nos diz muito. Nós até percebemos, pois, vai ser anunciador do Evangelho, portanto vai falar a pessoas. A expressão é bem mais profunda do que isso. Para um judeu, o alto mar, e nós estamos aqui à beira-mar, para o judeu o alto mar era comparável, mais ou menos, à ideia que nós temos cristãos com o inferno. Porque para um judeu as águas profundas eram símbolo do maligno e da presença do maligno. Para um judeu, uma das piores coisas que lhe podia acontecer era morrer no alto mar e nunca se recuperar o corpo, o que iria permitir fazer luto e dar uma sepultura condigna. Portanto, era a ideia que eles tinham do alto mar. Quando Jesus Cristo diz que de ora avante serás pescador de homens, o que ele quer verdadeiramente dizer é: vais arrancar os homens das profundezas do maligno e trazê-los para a luz de Deus. Portanto, o que Cristo lhe diz é bem mais profundo do que uma simples expressão, porque é sinal do ministério que ele irá desenvolver ao longo de toda a vida. E nós vemos, pelas cartas de Pedro, pelas suas pregações recolhidas nos Atos dos Apóstolos, que este homem fala sem medo, de uma forma desassombrada. Mas é um homem que ao longo da sua vida tem vários recuos. Ainda quando Jesus Cristo está presente no meio do mundo, o episódio em que ele se afunda nas águas, porque duvida. O mesmo Pedro que nega a Jesus Cristo nos primeiros momentos da paixão, depois de ter dito que jamais o negaria. E depois na cidade eterna, no episódio do Quo Vadis, em que o Senhor lhe diz: vou para Roma outra vez para ser crucificado novamente. E Pedro regressa à cidade onde o espera o martírio por crucifixão, porque essa era a pena reservada aos escravos e àqueles que não eram cidadãos romanos. Desde a primeira hora, o seu túmulo é alvo de veneração na cidade eterna. E hoje, quando nós visitamos a Basílica de São Pedro, é preciso termos sempre presente na nossa cabeça que o eixo principal daquela igreja, no transepto, está alinhavo com o túmulo de Pedro, que se encontra a alguns metros abaixo dos nossos pés, quando visitamos a Basílica. Paulo tem uma história de vida algo semelhante, no tocante ao anúncio do Evangelho. Conhece Cristo numa revelação, passa de perseguidor a anunciador do Evangelho, mas, ao contrário de Pedro, Paulo não é propriamente um homem humilde. Ele nasce cidadão romano, os pais têm posses para mandá-lo estudar as Sagradas Escrituras para Jerusalém. É em Jerusalém que ele se vai formar e é também de Jerusalém que ele parte para ir prender os cristãos da cidade de Damasco. E é na descida para Damasco que o Senhor o surpreende com uma visão e uma luz intensa. E é Paulo que o diz nas suas próprias palavras. Este homem vai anunciar Jesus Cristo na Terra Santa, por toda a Ásia Menor, pela Grécia. Vai terminar também a sua vida em Roma, onde terá de aguardar que a sua causa, que ele apela ao imperador, porque Pedro, não sendo cidadão romano, o processo é todo muito mais célere. É condenado à morte por crucifixão num tempo muito breve.
Paulo não. Nós hoje em dia queixamos da nossa justiça e com razão, porque a gente entra com um processo em tribunal e com sorte pode ser que daí a 20 anos o processo termine. A justiça romana era um bocadinho mais célere do que a nossa. Paulo aguarda o desfecho do seu julgamento ao longo de 2, 3 anos na cidade de Roma. E durante esse tempo tem a companhia de alguns cristãos. Lucas visita-o assiduamente e vai tomando notas de tudo aquilo que Paulo lhe vai transmitindo. E é também da prisão que ele escreve a carta a Timóteo, que nós ouvíamos hoje como segunda leitura. Portanto, é um homem que, apesar daquilo que o espera, está tranquilo e ciente que fez tudo o que era humanamente possível pelo engrandecimento da Igreja de Deus, pelo anúncio do Evangelho a toda a parte. Porque ele diz em determinada parte das suas cartas, ele diz: sofri perigos de toda a espécie, nas estradas, em terra, por mar, perigos dos irmãos na fé, perigos da parte dos pagãos, mas ele próprio o diz, fez tudo para todos. E não havia nada que lhe pesasse em consciência, ele o dizia, porque a grande causa da sua vida foi o anúncio do Evangelho. Quando o imperador finalmente despacha a sua causa, Paulo é condenado à morte. Como cidadão romano que é, não podia ser crucificado, foi decapitado junto à Via Ostiense, fora dos muros da cidade de Roma, onde hoje se ergue a Basílica de São Paulo, fora dos muros de Roma. Quando temos a oportunidade de visitar a Basílica de São Paulo, temos a oportunidade de ver o que na Basílica de São Pedro não podemos, porque o túmulo está mais profundo. Na Basílica de São Paulo vemos mesmo a pedra do túmulo, onde está escrito em latim, Paulo Apóstolo. É ali que repousa este homem que testemunhou com a sua vida e escrevendo a sua fé cristã, a sua profunda convicção em Jesus Cristo. Quando nós falamos das colunas da Igreja, são eles dois apóstolos com ministérios diferentes, é certo. Pedro vai dedicar a sua vida por inteiro mais a pregar, sobretudo aos judeus, aos convertidos do judaísmo. Paulo é o homem dos gentios. Prega para todos aqueles que se convertem a partir do paganismo. E é verdade que a nossa Igreja seria muito diferente nos dias de hoje se não tivesse sido a ação que estes dois homens tiveram. Por isso, a sua festa é sempre conjunta. Pedro tem outra preponderância porque a Pedro sucedeu o sucessor do apóstolo Pedro, o Papa. Se é verdade que todos os bispos do mundo sucedem aos apóstolos, há um que sucede pessoalmente ao apóstolo Pedro. É o Papa, que continua a ser sempre e através dos tempos o guia, o vigário de Cristo na terra. Mas da mesma forma que Pedro, com as suas mais-valias e com os seus defeitos, soube ser testemunha de Cristo no mundo, também o Papa é chamado, com as suas mais-valias, com os seus defeitos, como homem que é, mas como vigário de Cristo na terra, que também é, a ser a testemunha primeira da fé no mundo e a ser, acima de tudo, aquele que confirma na fé todos os irmãos. É essa a razão pela qual o Papa se desloca sempre a todo o mundo, porque a Igreja não está só em Roma, está no mundo inteiro. E é neste mundo inteiro que a Igreja vive e prospera e continua a anunciar Jesus Cristo, vivo e ressuscitado para a salvação do mundo. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Que para sempre seja louvado o nome de Jesus. Irmãos, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Irmãos, na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo e digamos cheios de confiança: aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja fundada sob Pedro, o humilde pescador da Galileia, para que se renove na fé e alcance a unidade, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa, sucessor de São Pedro, para que apacente as ovelhas do Senhor e ame a Cristo com todo o coração, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos ministros da Igreja e pelos fiéis, para que não busquem neste mundo ouro e prata, mas os dons que Jesus Cristo lhes oferece, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos aqueles que anunciam o Evangelho, para que o façam resplandecer diante dos homens, como o fez o apóstolo Paulo no seu tempo, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos governantes de todas as nações, para que promovam a paz e a justiça e o bem-estar dos cidadãos dos seus países, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Deus clemente e cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica, e por intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tu que nas
que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor as tuas mãos, para o nosso bem e da sua santa. Fazei, Senhor, que a oração dos santos apóstolos acompanhe a oferta que trazemos ao vosso altar e nos una intimamente a vós ao celebrarmos este divino sacrifício por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a Igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo. Agora, associados na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice, o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação
e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João, e de todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. De um modo particular, recordamos Natalino José Neves e todos os seus familiares já falecidos, ascendentes e descendentes de Manuel Pereira das Neves, Maria Luísa de Jesus, João José Serpa e Maria José Luís, Maria Leonor Pereira Silva Melo, Belmira Inácia Soares, José Nunes, Henrique José Neves Silva e João Gabriel, Maria da Ascensão Neves, Gracinda Serpa, Manuel Silveira Alvernaz e de todas as almas do purgatório, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos cantar como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Vosso é o reino e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizeis que a vossa palavra e a sua salva. Filho do homem, Virá, virá, na sua glória, virá, virá, para julgar virá, virá, todos os povos e reinará. Salve Deus, o Senhor chamou a terra, tornaste-te ao poeta com louvor. Deus refúgio em Sião, beleza plena, não se cala de nós que Ele chamou. Deus refúgio em Sião, beleza plena, não se cala de nós que Ele chamou. o Filho do homem, Virá, virá, na sua glória, virá, virá, para julgar virá, virá, todos os povos e reinará. Reuni minha fé por meus eleitos, de aliança selaram a voltar. Testemunho será o próprio céu, porque Deus Ele mesmo vai julgar. Testemunho será o próprio céu, porque Deus Ele mesmo vai julgar. Sorriem no campo as flores e as estrelas lá nos céus, porque não há de sorrir se tu és filho de Deus, porque não há de sorrir se tu és filho de Deus. o sorriso só é belo se for simples e sincero. À sua luz não há noite, tristeza nem desespero. Sorriem no campo as flores e as estrelas lá
Sobriem no campo as flores e as estrelas lá nos céus, porque não há de sorrir se tu és filho de Deus, porque não há de sorrir se tu és filho de Deus. Oremos. Senhor, que nos alimentaste com este sacramento, concedei-nos a graça de vivermos de tal modo na vossa Igreja que, assíduos à fração do pão e ao ensino dos apóstolos, sejamos um só coração e uma só alma, solidamente enraizados no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus, que manifesta a sua omnipotência e a sua bondade em toda a terra, confia à sua Igreja a bênção de determinados elementos, por mais humildes que sejam, para que todos os que os usarem piedosamente e invocando São Pedro se sintam atraídos para os bens invisíveis e bendigam a Deus, porque só Ele faz maravilhas e é admirável em todos os seus santos. Bendito sejais, Senhor nosso Deus, que encheis de bênçãos todas as coisas. Concedei aos vossos servos que, servindo-se piedosamente destes bens criados por vós e por intercessão de São Pedro, recebam a abundância da vossa graça, para que busquem acima de tudo os bens celestes e progridam sempre na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faremos algumas arrematações e a distribuição dos bolos de véspera, como é habitual. Lembrava apenas que amanhã não há missa na Igreja Paroquial, mas sim na sexta-feira, pelas 6h30 da tarde. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe para sempre. Nossa missão é construir um mundo novo, mais irmão. Vamos repartir mais alegria no mundo que se esvazia do sentido de viver. Vamos crer na força da vontade para que a humanidade sinta a vida renascer. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe para sempre. Nossa missão é construir um mundo novo, mais irmão. Vamos neste mundo de incerteza defender com mais certeza o calor da união. Onde não houver fraternidade, levemos nossa amizade em verdadeira comunhão. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe para sempre. Nossa missão é construir